Olá, aluno e aluna do Estação Educação, tudo bem com você? Seja bem-vindo a esta plataforma de aprendizagem. Eu sou Carla Barroso, professora do segundo ano de escolaridade e estou aqui para compartilhar mais um conteúdo com você. A nossa aula é de matemática. Vem explorar comigo mais esses recursos que iremos ver hoje para facilitar a nossa vida em alguns conceitos matemáticos. Bora lá? O que temos aqui é bem fácil de ser identificado. Nós temos aqui uma balança de equilíbrio, um kit de peças divididas e também temos uma balança eletrônica. Você pode conhecer uma balança até maior em alguns lugares, estabelecimentos que você já foi. Mas essa aqui nós usaremos hoje na nossa aula para entendermos alguns conceitos matemáticos. Então, olhando aqui, nós temos os pesos, né? Cada cor tem um peso e nós vamos aí fazer o equilíbrio para a gente entender um pouco mais aí o que é mais pesado e o que é mais leve. E também vamos entender porque o kit de peças dos medidores serve para a gente o quê? Isso aí. Serve para o quê? Quando for precisar medir algo, nós temos aqui especificamente o tamanho de cada peça. E a balança, ela te dá essa noção do que é mais leve e o que é mais pesado. Então, no nosso cotidiano, é muito fácil a gente conseguir identificar o que é mais pesado e o que é mais leve. Mas, porém, usamos a balança para sermos mais precisos, para sermos mais exatos. Com a balança de equilíbrio, é possível nós percebermos que para manter o equilíbrio é necessário que tenhamos a mesma medida de massa nos dois pratos da balança. Então nós vamos aqui colocar aqui, ó, já temos o equilíbrio sem ter nada, mas se eu colocar aqui o peso, esse peso azul, vocês estão vendo que o mais pesado está puxando para mais baixo. Mas se eu colocar aqui a mesma quantidade, ó, eu acho o equilíbrio. E assim a gente pode dizer que o azul é mais pesado ou mais leve que o amarelo, por exemplo. Chegue à sua conclusão aí. É mais pesado. E eu posso dizer também que o azul, se eu colocar aqui mais um amarelo, qual lado que está mais pesado? O lado do amarelo. E assim nós vamos dizer, se o prato abaixar, significa que aquilo ali é mais pesado. E aí a gente chega à conclusão de que o que a gente for usar aqui, o que é mais leve, o que é mais pesado. E podemos fazer outras estimativas também, usando outros pesos, como vocês estão vendo aí, quais que vão aí dar o equilíbrio. Por exemplo, se eu usar as peças iguais, com certeza eu vou conseguir achar o equilíbrio para que essa balança fique de maneira certa. Esse tipo de balança era muito usado antigamente. Por quê? Os eletrônicos chegaram para a gente por poucos anos para cá. Então, como que se fazia a medida das coisas antigamente? Então, cada pezinho tinha uma estimativa. Por exemplo, o pezinho vermelho, o pezinho azul, o amarelo, o verde, o branco, ou mesmo na sequência que está aqui, cada um tinha uma referência, gramas, cada um deles pesava. Então, por exemplo, se esse aqui representasse, por exemplo, 100 gramas. Então, se eu quisesse pesar algo de 100 gramas, eu colocaria aqui num prato e colocaria o objeto, ou o que eu quisesse pesar do outro lado, e quando desse o equilíbrio, eu chegaria o quê? A 100 gramas. E assim sucessivamente com os outros pesos. Cada peso tinha uma medida. Então,
A gente conseguia visualizar isso nos balcões, nas lojas, nos supermercados. Eles usavam este peso para fazer equilíbrio com o que nós iríamos comprar. Vocês sabem que nós podemos comprar muitas coisas com gramas. Então, nós podemos comprar o quê? Nós já estudamos isso e você vai pensando aí comigo. Tomate, verduras, né? Açúcar, feijão. Tudo isso nós podemos usar usando medidas de massa. Então, colocava-se o peso para fazer esse equilíbrio. Olha só que legal, ó. Trouxe aqui uma peteca. Ó, vamos aí estimar qual é o pezinho que eu vou colocar aqui para equilibrar essa balança. Pense aí comigo, será que seria o branco, o verde, o vermelho, o amarelo ou o azul? Vamos começar com o vermelho? E, professor, o vermelho ainda não foi o suficiente. Verdade. Estão vendo que a gente não conseguiu achar aí o equilíbrio. Ela ainda está inclinada para aonde está pesando o lado da peteca. E se eu colocar o amarelo, professora? Estamos o quê? Vamos esperar aí para ver quando ela parar. Ainda estamos aí quase chegando a um equilíbrio. Vamos ver se a gente colocar essa branca, se a gente chega. Conseguiram visualizar aí? Então, nós usamos esses 3 tipos para chegarmos ao peso da peteca. Então, assim a gente pode fazer associação com várias outras coisas. Agora vamos falar um pouco sobre a balança eletrônica. A balança eletrônica, ela é um instrumento que nós usamos hoje com mais facilidade. Aqui você liga e você coloca o objeto que você quer aqui em cima e ele vai te indicar ali através do visor qual é o peso desse objeto. Então, ali precisamente você vai ver ali mais exato. Então, se eu colocar aqui alguns objetos e ir testando, nós vamos ver assim, o que é mais pesado, o que é mais leve. Eu vou testar aqui com vocês, por exemplo, essa mesma peteca que nós usamos na balança de equilíbrio. Olha, então ali, ó, visualize exatamente no visor da balança, vai aparecer ali quantos gramas pesa essa peteca. Lembrando que quando a gente fala de grama, a gente fala de algo menor, peso menor. Quando a gente já começa a falar de coisas um pouco maiores, a gente usa o quilograma. Quando a gente fala de coisas bem pesadas, nós falamos em toneladas. Então, essa balança aqui, pelo porte dela, a gente vai usar mais precisamente para pesar gramas ou quilogramas. Eu vou trazer aqui outros objetos para a gente conseguir entender melhor essa questão de leve e pesado. Então, vamos lá. Ó, vou chegar aqui para você visualizar melhor. Eu trouxe aqui, ó, um troféu, a nossa peteca, um frasco de perfumes e uma caixinha de som. Vou chegar um pouco mais. Isso. E aí eu queria que você fizesse aí uma tabela para a gente fazer uma estimativa de quanto pesa cada um dos seus objetos. Ou qual é o mais pesado, qual é o mais leve. E aí vai depender de quê? Nós vamos usar a balança eletrônica. Então, o que der maior número significa que é mais pesado. O que der menor número significa que é o mais leve. E a gente vai conseguir fazer essa associação, o que é mais leve, o que é mais pesado. Então, vamos lá. Vamos lá. Ligada. Nós vamos ligar. O frasco de perfume tem 270 gramas. A peteca tem 35 gramas. Então, vamos botar por enquanto, esse aqui é o mais pesado.
Vamos botar pela sequência. E esse? 319 gramas. Então, quem está vencendo? O troféu. E a caixa de som? O que você acha? Será que é mais pesado que o frasco de perfume? Ou mais pesado que o troféu? Ou o que você acha aí? Vamos pesar? Quanto que deu ali? 342 gramas. Então, na sequência aqui, ó, quem venceu? A caixa de som. A caixa de som é a mais pesada. Depois, quem vem mais pesado? O troféu. Depois, o frasco de perfume. Depois, uma peteca. Então, se eu fizer uma pergunta aqui, criança, qual desses é o mais leve? Vou falar, professora, é a peteca. E qual desses é o mais pesado? É a caixa de som. Embora a diferença da caixa de som para o troféu foi bem próxima. Talvez a gente levantando assim, ó, a gente tem a sensação de que o peso é o mesmo. Mas com a balança, a gente torna isso mais preciso, mais exato. Vamos dar uma olhada aqui. Quero trazer um desafio para você. Vamos aí. Vamos afastar aqui. Trouxe aqui duas coisas. Vamos ver se vocês vão conseguir identificar. Nós temos aqui, ó, algodão. E temos aqui, vamos olhar aqui, ó, açúcar. Vamos lá, o que pesa mais? Essa quantidade de açúcar ou essa quantidade de algodão? Pensa aí. Todos dois pesam a mesma coisa. Como isso, professora? Claro que não. O que pesa mais é o açúcar. Não é o algodão, porque o algodão é bem mais leve e o açúcar é bem mais pesado. Não. Quero que você entenda o seguinte, que para eu conseguir uma quantidade aqui maior para chegar ao peso, eu vou usar o quê? Muito mais algodão. O que vai fazer a diferença é o volume, é a quantidade daquilo que eu estou pesando. Então, nós vamos aí olhar que o algodão, vou precisar de o quê? Mais volume, mais quantidade para chegar a meio quilo, a quantidade que a gente quer chegar. Então, por exemplo, se eu fosse estimar aqui que aqui tem 500 gramas e aqui tem 500 gramas de algodão, claro que eu vou precisar de muito mais quantidade de algodão para chegar a 500 gramas do que a quantidade de açúcar, porque o açúcar é mais pesado. Então, fica a dica aí para você. Então, o que vai fazer a diferença é a quantidade, é o volume ou do algodão ou do açúcar. Então, aí, reformulando, qual pesa mais? Meio quilo de açúcar ou meio quilo de algodão? Não tem peso diferente. O peso é igual. O que vai diferenciar é a quantidade, o volume de cada coisa, especificamente nesse caso, do algodão e do açúcar. Na aula de hoje, conhecemos esses recursos para estimar, medir e comparar capacidade e massa, utilizando estratégias pessoais e unidades de medidas padronizadas e não padronizadas. Hoje, especificamente, falamos de medidas de massa. Então, usamos alguns objetos, vimos ali como fazem parte do nosso cotidiano e vimos mais uma vez que, de forma prática, podemos entender um pouco mais de matemática. Espero que você tenha aprendido bastante com essa aula. Enfim, um forte abraço e tchau, tchau!